Olá, mais uma vez, bom dia, Deus abençoe sua vida nesse dia. Estamos começando hoje mais um programa devocional da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você hoje então a estar comigo abrindo sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, óbvio, no livro de Gênesis, capítulo 3. Há grandes lições a serem aprendidas nesse capítulo e eu gostaria então de compartilhar com você, nesses minutos que seguem, alguns deles, alguns ensinos para a nossa vida, para esse dia, para que nós possamos refletir nessas coisas nesse dia. O capítulo 3 fala a respeito da queda de Adão, fala a respeito deles terem desobedecido a Deus, fala com respeito a Deus ter trazido uma solução para aquele momento, para a vida daquele casal que tinha então desobedecido à voz do Senhor. Bom, primeiramente então eu gostaria de estar compartilhando com você o versículo 1 da palavra do Senhor e ver aqui aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3: Mas a serpente era astuta, mais que todo animal selvagem que o Senhor havia feito. E disse a serpente à mulher: então o Senhor tem dito, não comais de nenhuma árvore do paraíso? Primeiramente eu quero parar um pouquinho aqui e mostrar para você que existe uma lição muito grande, muito importante a ser aprendida aqui e que nós temos que ter consciência, não é? A primeira coisa que temos é que todos nós somos tentados por um inimigo. No caso da Eva, ela foi tentada por Satanás na figura de uma serpente, mas Satanás continua nos tentando. Ele continua nos tentando de todas as formas. Lá em 1 João 2,15 diz assim: Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então Satanás irá usar de todas essas situações, as coisas que há no mundo, as paixões da carne, aquilo que faz bem aos olhos, a ostentação da vida, as coisas que muitas vezes adquirimos ou queremos adquirir. Satanás irá usar esses meios para poder fazer com que nós também sejamos enganados. Aí nós vamos ler o versículo 2 e 3 que diz assim: E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor: Não comais dele, nem o toqueis, para que não morrais. Segunda lição que nós aprendemos aqui: não devemos manter um diálogo com o inimigo. Muitas vezes nós continuamos, Satanás lança algo na nossa mente, fala algo na nossa mente, traz uma tentação contra as nossas vidas e nós começamos a dialogar, não necessariamente no sentido literal da palavra, mas começamos sim a questionar, começamos a dar atenção àquele pensamento, aquela voz que muitas vezes ouvimos, seja ela no contexto da nossa mente em si, ou outras pessoas mesmo sendo usadas pelo inimigo. Eles podem falar coisas muitas vezes que na verdade não provém deles propriamente dito, mas são usados pelo inimigo para que essas coisas cheguem até nós, e aí a gente começa a alimentar aquilo, começa a falar a respeito daquilo, pensar a respeito daquilo, e isso nós não devemos fazer. Eu costumo dizer que nós não devemos tomar cafezinho com o diabo, porque sempre que fizermos isso, ele vai ter vantagem sobre as nossas vidas. Depois do versículo 4 e 5, diz assim a palavra do nosso Deus: Mas a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, pois sabe o Senhor que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A terceira lição que eu aprendo aqui é que o diabo sempre levantará dúvidas sobre a palavra de Deus. Isso tem acontecido todos os dias, todos os momentos, pessoas que ouvem a palavra e duvidam da palavra do Senhor. Quem sabe nessa manhã você também possa estar muitas vezes, ou já esteve, duvidando de alguma coisa que está na palavra. Eu quero dizer para você que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele não pode mentir. Na sua perfeição ele não pode mentir. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Deus é verdade. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então nós podemos confiar
inteiramente na palavra do nosso Deus. A outra lição que eu aprendo está no versículo 6, que diz assim: e viu a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para adquirir conhecimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. A outra lição que eu aprendo aqui é que as ofertas de Satanás são sempre bonitas e agradáveis, obviamente, assim como foi com Eva, né? Ela olhou e viu aquele fruto bonito, aquela árvore florida, aquela árvore pomposa, né? Viu que aquele fruto era agradável, bom para ser comido, não é? E ela comeu. Da mesma forma, né? Obviamente que nós não comemos a fruta, mas muitas frutas têm sido nos dadas, nos oferecidas, e essas coisas não vêm, né, com chifrinho, não vêm com rabinho, não vêm com garfinho, não é? Essas coisas vêm de uma maneira que seja agradável a nós, né? Que seja interessante a nós. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Então veja bem, né, se ele viesse todo monstruoso, feio, etc. e tal, nós automaticamente rejeitaríamos isso, né? Mas as suas propostas, as propostas do pecado, as propostas que ele tem para nós, são propostas lindas, maravilhosas, mas o fim delas são engano. A Bíblia fala que o fim é a morte, então nós temos que tomar muito cuidado, né, com as situações que muitas vezes se põem à nossa mente, à nossa frente, no caso, né, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. E a outra lição que eu aprendo aqui também, ela está do verso 17 ao verso, do verso 7 ao verso 19, né, que diz assim: e lhes foram abertos completamente os olhos, e ambos se deram conta de que estavam desnudos, e coseram folhas de figueira, e fizeram ventais para si mesmos, e ouviram o som do Senhor passeando pelo paraíso ao entardecer. E o homem e sua mulher se escondiam da presença do Senhor, em meio às árvores do paraíso. E o Senhor chamou o homem e lhe disse: Adão, onde estás? E respondeu: ouvi tua voz passeando no paraíso e tive medo, porque estou desnudo, e me escondi. E disse: quem te declarou que estavas desnudo? Acaso comeste da árvore da qual te ordenei não comer? E aí o versículo de número 12 diz assim: e disse o homem: a mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: que é isto que tens feito? E a mulher respondeu: a serpente me fez errar e comi. E disse o Senhor à serpente: porquanto tens feito isto, maldita és entre todos os animais e entre todas as bestas do campo. Sobre o teu peito e o teu ventre andarás, e comerás do pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência da mulher. E ele mesmo te esmagará a cabeça, quando tu ferires o seu calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei com crescer tuas dores de gemido, e o teu gemido. Com dores parirás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse ao homem: porquanto atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu disse, não comerás, o solo será maldito por tua causa, com fadiga comerás dele todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos te brotarão, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás pão, até que voltes ao solo, dele foste tomado, porque pó és, e ao pó voltarás. Aqui eu quero parar um pouquinho, né, e dizer para você que a desobediência à palavra de Deus sempre causará sentimentos indesejáveis em nós. Ou seja, né, quando Adão percebeu que tinha falhado, que tinha pecado, ele teve medo, ele teve vergonha, ele se afastou de Deus, né? Ele tentou resolver se cobrindo com folhas de figueira, resolver o problema da sua nudez, né? Então, sempre que houver, né, sempre que nós desobedecemos, esses sentimentos vão brotar em nós, né? E haverá consequências. Aqui nós vemos consequências desastrosas. Muitas vezes também, em virtude da nossa desobediência, temos tido esse tipo de situação na nossa vida. Mas certamente esses sentimentos, eles
acontecem na nossa vida. E eu queria ler do versículo 20 ao 24, né, para falar basicamente aquilo que eu tenho para falar para você hoje. Diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela viria a ser mãe de todos os viventes. E o Senhor fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E disse o Senhor: eis que o homem é chegado a ser como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, não seja que estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E o Senhor expulsou o homem do paraíso, do Éden, para que trabalhasse o solo de onde havia sido tomado. E expulsou o Senhor ao homem, e sitiou querubins ao oriente do paraíso, do Éden, com a espada flamejante, que se revolve para guardar o caminho da árvore da vida. A última lição que eu gostaria de compartilhar com você é essa: Deus, ele entra com a sua solução. Aqui nesse caso, ele entrou com a solução. Parece muitas vezes, quando nós lemos, parece que Deus está sendo um Deus mau, mas não. Deus, ele é um Deus bom, ele supre, ele entra com a solução para a nossa vida. Aqui ele fez vestes, não é? Para que o homem pudesse estar vestido corretamente, né? Uma provisão de Deus, né, para a vida do homem, e não aquilo que o homem tinha tentado fazer por si mesmo, né? E também Deus o lança fora do jardim. A pergunta é muitas vezes: por que é que Deus não deixou eles lá? Porque lá havia outra árvore, né? A árvore que eles pegaram do fruto, e a outra árvore que era a árvore da vida, e que se eles comessem daquela árvore da vida naquele momento, depois de terem comido, né, do fruto proibido, eles viveriam para sempre e não haveria possibilidade de restaurar o homem. Quando Deus tira o homem do jardim, ele está fazendo, na verdade, um ato de amor para com o homem, porque ele já tinha planejado então, né, salvar o homem, trazer o homem de volta. Eu quero nessa manhã dizer para você que não importa onde você esteja, muitas vezes Deus irá tomar você, irá colocar você num outro local. Aparentemente aquilo não é bom, aparentemente aquilo não é a sua escolha, mas é Deus trabalhando para que você não mais continue no erro. Muitas vezes nós erramos, porque permanecemos aonde não deveríamos permanecer. E Deus tem então algo para você. Assim como Deus solucionou o problema do homem, de Adão e Eva, Deus também tem solução para a sua vida. Eu quero hoje afirmar isso no nome de Jesus, para que você entenda isso e para que você deposite a sua confiança total e completamente no Senhor. Ele ama você, ele faz as coisas com propósito, e então ele vai fazer na sua vida. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Eu quero mais uma vez dizer que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir mais uma vez: se inscreva no nosso canal, passe esse vídeo para frente, divulgue esse canal, né? Clique no sininho, dê um like aí. Isso vai ajudar muito a gente continuar a crescer e continuar então a abençoar a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Deus abençoe em nome de Jesus.